Esse é o 11º vídeo de uma série de resumos do livro O Gênio Egoísta, de Richard Dawkins. Para mais conteúdo, acesse a playlist na descrição. Os humanos se destacam entre os animais pela sua cultura, seja na forma de linguagem, moda, arte ou ferramentas, passada adiante ao longo das gerações. Tal transmissão se assemelha muito com a genética. A diferença é que a evolução cultural acontece mais rápido. Basta imaginar uma conversação entre pessoas de 20 gerações de distância. Certamente seria complicado, mesmo que para pais e filhos não seja. Diversas são as ideias de como a civilização evoluiu, muitas das quais destacam o papel dos genes. Porém, para Dawkins, elas não seriam capazes de explicar a evolução cultural e a formação das diferentes culturas. Para entender isso, espantosamente, deveríamos deixar o gênio um pouco de lado, pois o darwinismo é bem maior do que isso. As leis da física podem ser consideradas verdadeiras para todo o universo. Mas será que existe algo similar para a biologia? Mesmo que existam criaturas em outros planetas, tão estranhas para sequer imaginar, ainda assim, haveria alguma lei válida para toda a vida? Se Dawkins tivesse que apostar em uma, seria que toda a vida evolui pela sobrevivência diferencial das entidades replicantes. Apenas aconteceu do seu gene a do nosso planeta. Em outros, as condições podem ter levado a diferentes tipos de replicadores, uma base inevitável do processo evolutivo. Mesmo aqui na Terra, recentemente apareceu outro tipo de replicador, cujo caldo primordial é a cultura humana e que assim permitiu sua evolução. Para nomeá-lo, Dawkins buscou a ideia de uma entidade de transmissão cultural. Mimeme, a palavra grega para imitação, seria uma opção, mas ele queria algo mais monossilábico, como gene, no inglês gene. Por isso, mimeme foi abreviado para mime, ou em português, meme. Um meme é uma unidade de cultura, uma canção, uma ideia, moda e por aí vai. Análogo aos genes, que se propagam no pool de genes a saltar de corpo em corpo através dos gametas, os memes fazem o mesmo no pool de memes, saltando de cérebro em cérebro através da imitação. Como quando o cientista lê uma ideia e a transmite para seus colegas e alunos, ou mesmo quando faz citação em artigos e palestras. Sempre procuramos por vantagens biológicas para explicar os traços culturais. No entanto, os memes não evoluem por nos oferecer benefícios, mas sim por ganho próprio. A participação dos genes nisso foi apenas a de preparar o cérebro como caldo primordial da cultura humana. Por exemplo, a ideia de Deus consiste em um meme de alto valor de sobrevivência no pool de memes, cuja replicação se deu através da palavra falada ou escrita, devido ao apelo psicológico da ideia, fazendo-a sobreviver independente do que achamos. Ao modo de replicação dos memes, damos o nome de imitação, e assim como acontece com os genes, eles apresentam 3 propriedades que definem sua sobrevivência e distinguem seu sucesso. A longevidade não se destaca tanto. Uma cópia de uma canção em uma mente só vai durar por uma vida, e mesmo que seja uma cópia física, também não vai resistir muito. Por outro lado, a fecundidade. Seria como falar de todas as cópias da canção em mídias e nos cérebros de quem já escutou. A fidelidade de cópia é a propriedade mais problemática. No 3º capítulo, definimos o gene como uma porção do cromossomo que dura gerações o suficiente para ser tratada como unidade da seleção natural. Do mesmo modo, se existe algum elemento de uma ideia que pode ser extraído e utilizado fora do contexto, ele merece ser tratado como um meme por si só. Apliquemos isso à teoria de Darwin. Embora os biólogos a aceitem, não existe uma cópia exata das palavras em suas cabeças, mas sim uma interpretação própria, com concordâncias e discordâncias. No entanto, a essência do que forma as ideias ainda é compartilhada nos cérebros de cada um. Esse é o meme da teoria de Darwin, e as diferenças, representadas pelos biólogos atuais, são nada mais do que memes distintos. Os genes competem sob a forma de alelos rivais por uma vaga no cromossomo, algo sem equivalência para os memes. Eles são mais como aqueles replicadores iniciais na supra primordial, só que lutando sobre o fator limitante do tempo. Em um cérebro que só consegue lidar com uma ou poucas coisas de uma vez, eles competem por atenção aos custos uns dos outros, havendo um gradiente entre aqueles que dominam e os que acabam no esquecimento. Mesmo que os computadores e sua rede de dados não existissem quando Dawkins propôs o termo meme, atualmente ele coloca a internet como um ecossistema de primeira classe para sua transmissão. Em uma entrevista, o autor diz gostar da ideia de meme da internet, mas não do seu uso restritivo, que limita o meme a uma imagem com algo escrito. Os memes também cooperam em um complexo coadaptado, uma vez que foram selecionados aqueles que fazem melhor uso do seu ambiente cultural, o que inclui os outros memes. Assim, um pool de memes atuaria como um conjunto evolutivamente estável de memes difícil de ser invadido. Por exemplo, uma igreja é um conjunto de memes de arquitetura, rituais, músicas e tradições escritas. Juntos, eles auxiliam para, de maneira egoísta, continuar no pool de memes. A continuidade é um dos lados positivos dos memes. Embora os genes sejam imortais, nós não somos. E mesmo que a coleção que nos forme seja transmitida, apenas metade dela acaba na próxima geração, nos diluindo a cada ciclo. No entanto, boas ideias, uma canção, uma técnica ou um poema passam intactos por séculos e até milênios. Basta ver o quanto as ideias deixadas por Sócrates permanecem fortes até hoje.
Com esse poder, os humanos conseguem poderar sobre seu egoísmo de curto e longo prazo. Em alusão ao capítulo 5, conseguimos sentar e discutir maneiras para conspirar como pombos, algo sem espaço na natureza e, portanto, nunca visto antes. Podemos ir de contra aos nossos genes egoístas e nos rebelar contra sua tirania. Agradeço a atenção até esse momento e aqui encerramos essa série de vídeos resumos do livro O Gene Egoísta. Obrigado.